cursos e tudo mais, então foi muito legal que o pessoal respondeu. Inclusive, no fim do post, a gente tem alguns comentários que as pessoas, né, a gente deixou uma caixa livre para escrever e para dar sugestões, e o pessoal, muita gente colaborou, então obrigado a quem colaborou. Para quem não respondeu a pesquisa, pode, né, dar uma olhadinha lá no fórum e fazer comentários, responder e tudo mais. Né, uma das sugestões que a gente está discutindo para implementar possivelmente no futuro também é relacionado aos seminários, que tentar disponibilizar os seminários gravados, né, porque muitas vezes as pessoas não podem nesse horário, e enfim, a gente está trabalhando bastante nisso. Né. Só um minuto. E a última parte do fórum que a gente adicionou é uma seção que a gente chamou de artigo do mês. Então, todo mês a gente vai tentar adicionar uma publicação que seja a priori de interesse geral do público da área de metabolômica. A gente já tem lá agora 2 publicações, uma para janeiro e uma para fevereiro, né? A gente está tentando colocar publicações normalmente mais atuais, né? A de janeiro foi publicada inclusive em janeiro. E a gente já adicionou também algumas discussões, alguns pontos, tal, e a ideia é incitar, né, sempre ter uma leitura aí para continuar sempre se atualizando, e incitar também a discussão sobre diferentes temas relacionados à metabolômica. Né? E, por fim, também, caso todos que são inscritos no portal, vocês podem fazer o login lá no site, e depois de fazer o login, vocês podem, por exemplo, seguir as 3 sessões, porque sempre que alguém publicar alguma coisa, vocês automaticamente recebem um e-mail, e aí vocês podem interagir, comentar, curtir, e assim por diante. Né? Além disso, a gente agora vai praticamente duplicar o nosso número de seminários por ano. Né? Então, além desse seminário todo fim do mês, toda última quarta-feira do mês, a gente quer também adicionar um seminário no meio do mês, normalmente, né, na segunda quarta-feira do mês, e é um seminário voltado para jovens pesquisadores. Então, a gente quer focar em alunos de mestrado, doutorado e pós-docs, né? O seminário vai ter um formato um pouquinho diferente no nosso seminário mensal, vai ser um pouco mais curto, porque a ideia também é talvez alunos que queiram apresentar, por exemplo, apresentações que vão ser apresentadas em conferências, em congressos, ou pré-qualificações de defesa e coisas do tipo. Então, se alguém tem interesse, é só mandar um e-mail para o portal, né, para os professores e orientadores que estão por aqui também, né, se quiserem dar aquela ajudinha, aquela leve forçadinha nos seus alunos a apresentar, né? De repente é mais interessante apresentar para mais pessoas, não só dentro do grupo. Então a gente está aberto a isso. Como, né, feedback também, a gente criou um formulário que aí quem participar do seminário vai poder responder esse formulário, e a gente vai enviar diretamente ao mestrando, ao doutorando, ou a quem apresentar, para ter um feedback sobre a apresentação, conteúdo, formato, tempo e tudo mais. Né? E, por fim, a gente também começou a criar um mapa da metabolômica no Brasil. Né? A ideia é listar os laboratórios das pessoas trabalhando com metabolômica no Brasil. Né? Alguns laboratórios já estão lá listados, certamente não todos. Então, também, se você faz parte de um laboratório que não está listado, envia um e-mail para a gente, que a gente vai adicionar. E aí a gente lista as principais técnicas, as principais áreas de pesquisa, e acho que é uma ferramenta útil para quem deseja conhecer melhor diferentes grupos da metabolômica no Brasil. Então, passando a parte principal, que interessa, né, hoje a gente tem o professor Dr. Gilson Costa dos Santos Júnior, do Departamento de Genética da UERJ. Obrigado por aceitar o convite, Júnior, para abrir essa série de seminários de 2022. E para apresentar um pouco o professor Gilson, ele é formado em Ciências Biológicas pela UFRJ, com mestrado em Química Biológica também pela UFRJ. Depois fez um doutorado sanduíche em Biociências no Instituto de Cancerologia de Paris, em parceria com a UERJ. Seguido de um pós-doc no Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear, também da UFRJ, associado com epigenética, metabolismo e nutrição.
Em seguida, em 2017, ele fez um outro pós-doc na Universidade de Ohio, na área de metabolômica por RNN. E em 2018 ele começou a dar aula no departamento de genética da UERJ, onde ele trabalha até hoje como professor adjunto, tendo seu trabalho focado principalmente no mapeamento do perfil metabólico e em diferentes modelos biológicos por RNN. Então, novamente, professor Gilson, muito obrigado pela participação e eu passo a palavra para você agora. Obrigadão. Opa, estão me ouvindo aí? Sim, perfeito. Se você quiser ligar sua câmera, acho que a gente está com uma conexão boa também. Eu liguei, que ela está com um delay. Agora foi. Perfeito. Me vendo aí, né? Perfeito. Obrigado pelo convite, você e a equipe do portal de Metabolômica. Como a gente estava falando antes, esse portal é uma excelente iniciativa Metabolômica aqui no Brasil. Deixa eu subir aqui a apresentação. Vamos lá, agora acho que vai. Perfeito. Estão vendo aí? Perfeito. Então tá. Bom, boa tarde a todo mundo. Prazer aqui estar apresentando para vocês, falar um pouquinho sobre a metabolômica para o RMN, como que ela está inserida dentro do contexto do fluxo de informação e falar um pouquinho dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Deixa eu passar aqui, agora foi. Tá passando o slide aí? Sim, sim. Ok. Então, quando a gente fala de metabolômica, é importante a gente, eu chamo a atenção para onde a metabolômica está inserida, dentro do chamado fluxo de informação, ou, entre aspas, a gente pode chamar de o dogma central da biologia. A metabolômica, eu vou trabalhar um pouco esse conceito e ela, no meu ponto de vista, ela está inserida bem no centro desse fluxo. Por quê? Porque os metabólitos eles vão formar todas as outras ômicas. Como que começou essa ideia? Então, essa ideia do dogma central, ela começou com Francis Crick. Lá em 1963, ele deu uma palestra em Cold Spring Harbor, tem uma foto aí à direita, onde ele escreveu no quadro essa setinha, DNA para RNA, e RNA faz a tradução lá nas proteínas. Então, essa figura na esquerda mostra realmente um print do caderno original dele. Ele começou com essa ideia em 1956, então, das anotações dele. Então, a ideia é que realmente já tinha essa ideia, né, do DNA se replicando, o DNA fazendo a transcrição em RNA. O RNA já sabia que o RNA ele tinha uma certa autorregulação, ainda não sabia como, e o RNA traduz as proteínas. O DNA ele pode, né, alterar a sequência também de algumas proteínas, mas nunca o fluxo de informação seria o que está embaixo ali, nas setinhas ao contrário. Proteína, RNA e proteína para DNA. Então, isso tem uma grande discussão na literatura. Tem gente que vai falar que, na verdade, esse dogma nunca foi ferido, porque se a gente pensar do ponto de vista das sequências, mas o que eu quero passar um pouco, a ideia é de que esse dogma central, ele principalmente na metabolômica, né, ele não é linear, como a gente pensa. Então, dentro do fluxo de informação, a gente pode inserir também os metabólitos. Então, de uns 20 anos para cá, começou a se pensar, né, em perfil metabólico, pequenas moléculas. Então, esse mundo de pequenas moléculas, ele começou a fazer parte do fluxo da informação. Então, se a gente pensar nas ciências ômicas, tem lá, então, dos genes a genômica, a transcriptômica, a proteômica e a metabolômica.
Então, na literatura começou a se discutir lá no início dos anos 2000 que os metabólitos eles estavam muito próximos do fenótipo, que a gente chama de fenótipo. Então, seria o último estágio do fluxo da informação. Então, lembrando, quando a gente fala de metabolômica, a gente está falando de um conjunto, uma análise ômica de pequenas moléculas. Que moléculas pequenas são essas? São moléculas na faixa aí de menores que 1,5 kilodaltons, né? E essa análise é feita em larga escala. Por isso que a gente fala de metabolômica. Tá? Então, por que ela, na verdade, é o último estágio, próximo do fenótipo, e será que esse dogma é linear ou não? Então, vamos ver um pouco aqui. Eu publiquei lá um artigo recentemente, um ano atrás, falando sobre isso, discutindo esse aspecto, o remodelamento do dogma e propondo, então, a metabolômica no centro e um fluxo de informação mais dinâmico, no formato de um moinho, do que linear. Então, isso é uma aula inteira de 1 hora, tá, gente? Eu vou falar rapidamente aqui, traçar alguns pontos aqui, e eu vou falar para vocês um pouco também do trabalho, um pouco de metabolômica. Então, não vai dar para a gente elaborar passo a passo, o porquê de cada etapa, tá? Mas se a gente parar para pensar, eu vou destacar 2 pontos principais, que é o mundo do RNA. Então, dentro do mundo de RNA, a gente sabe que uma pequena parte do RNA ele realmente é transcrito. E que vai lá traduzir as proteínas. A maior parte dele não é. Então, isso começou lá no início do ano 2000, essa capa da Science ficou famosa com a descoberta dos microRNAs, né? Começou a se descobrir o mundo de RNAs, de diferentes RNAs que se autorregulam, os RNAs que vão executar as funções necessárias para eles, né? Vão fazer as regulações pós-transcricionais. Então, toda uma variedade de coisas que esses RNAs fazem, os RNAs de descobertos sintéticos, RNAs de silenciamento, os microRNAs. Então, passou a se entender que a função do RNA é muito mais do que fazer, vamos dizer assim, produzir proteína. A maior parte dele não faz isso. Então, aí a gente já começa a pensar assim, será que realmente o fluxo de informação RNA para proteínas, o RNA não regula ele, executa outras coisas e fere um pouco, vamos dizer, essa ideia linear desse dogma? E outro ponto é a epigenética. A epigenética, a ideia do termo epigenética foi cunhada a primeira vez por Conrad Waddington em 1946. Então, Waddington visualizou uma célula, né, em diferente processo de diferenciação, desenvolvimento, e aí ele usou esse termo epigenética para dizer que outras alterações estão ocorrendo que vão muito além da alteração da sequência, que ocorre na sequência de DNA. Por isso o termo epigenética, que é acima da genética. Então, ele visualizou e o que a gente chama hoje de uma paisagem epigenética, que é essa figura que está no meio, como se fosse uma bola descendo um declive, e aí ela pode seguir diferentes sulcos, né, diferentes caminhos. Que ele usou o termo de destinos. Então, essa célula vai se diferenciando e esses caminhos já estão ali, vamos dizer assim, pré-traçados, até onde que ela pode se diferenciar e pode se desenvolver. Então, esse é o conceito, na verdade, onde começou a epigenética. Então, a epigenética, só para relembrando aqui, um pouquinho de genética aqui, a epigenética ela ocorre em diferentes níveis de organização da cromatina, né? Hoje a gente sabe que a epigenética ela vai atuar nas caudas de aminoácidos das histonas com diferentes modificações, a metilação, a fosforilação, como está aqui, a acetilação, bictinação, por exemplo, tem diversas outras, e também na molécula de DNA, a adição de um grupamento metil CH3, né, que é a metilação, é uma alteração epigenética, ela não vai alterar a sequência, mas ela vai modificar a base na citosina, vai ser chamada 5-metilcitosina. Isso está associado a toda uma regulação da expressão gênica. E quem que vai carregar, vamos dizer assim, servir de substrato para essas modificações epigenéticas que eu falei, tanto nas histonas como no DNA, até o RNA. E outro detalhe importante é que essas alterações epigenéticas elas vão sendo passadas ao longo das gerações. Existe uma memória que a célula carrega, então toda vez que a célula sintetiza uma nova histona,
acontece a replicação, uma nova fita de DNA, é copiado o perfil epigenético da fita anterior, da fita molde. E assim é passado ao longo das gerações. E quem é o principal responsável por esses que servem substratos para essas modificações são os metabólitos. E aí vem o metabolismo entrando em ação, aí, servindo como o principal substrato associado diretamente a essas alterações epigenéticas. Então, por exemplo, se a gente pensar lá na acetilação de histona, que é essencial para a ativação da expressão gênica, quem carrega esse grupamento acetil vem lá da acetil-CoA, por exemplo, que vem lá do citrato. A desmetilação do DNA, que é outra alteração importante. Um dos principais substratos foi alfa-acetoglutarato. E a metilação, ela tem como um dos principais substratos, vem lá da metionina, que depois transfere, né, para essa adenosinmetionina e segue o ciclo de um carbono, trocando esse grupamento metil até chegar no DNA ou nas histonas, né? E diversos outros, tanto a fosforilação, a glicosilação. Então, essas alterações epigenéticas estão associadas diretamente ao metabolismo. E o que altera o perfil metabólico? A alimentação, a dieta, a microbiota intestinal, cada dia mais importante. Então, só para ilustrar aqui, toda vez que a gente ingere aí um alimento, a gente tem aí um carregamento, né, de ácido fólico e outras substâncias que vão servir, então, de substratos lá para as alterações epigenéticas, como exemplo aqui a metilação no DNA, que vem lá da acidinosilmetionina, metionina, os ciclos de um carbono, ácido fólico. Então, o ácido fólico na alimentação ele é muito importante para a manutenção desses níveis genéticos, tanto no histona quanto no DNA. E isso acabou, a descoberta da epigenética, ela, vamos dizer assim, ela ressuscitou, é o termo forte para ressuscitar Lamarck, mas vamos dizer que ela reativou Lamarck mais do que nunca, porque Lamarck era um que defendia fortemente o que a gente chama de herança dos caracteres adquiridos. Lamarck lá foi, lá por 1809, ele elaborou, né, fez uma exposição de algumas leis, então ele defendia essas 4 leis aí. Então, uma delas é a herança de caracteres adquiridos. Na verdade, Darwin e outros pensadores também defendiam isso, mas Lamarck foi mais famoso por os exemplos que ele usou na época, né, com essa questão, e então a epigenética trouxe de volta, mais do que nunca, essa herança de caracteres adquiridos, que é chamada herança via Lamarck. Essa herança do modelo de Lamarck, o que ela é? Então, como eu falei, cada vez que uma mãe ela tem uma alimentação, uma dieta, um tipo de dieta, isso vai alterar, como eu mostrei, o perfil epigenético, e esse perfil genético é transmitido às gerações seguintes. Tem aí o padrão de imprinting, tem um monte de coisa que vai ocorrer, um monte de regulação que vão ser copiada, né, nas gerações sucessivas. Então, esse aporte metabólico, tudo isso, esse perfil metabólico, ele vai ser também transmitido às gerações seguintes, por via de Lamarck. Então, não são alterações na sequência de DNA, nem na sequência de aminoácidos das histonas, mas são alterações epigenéticas, tá? Recentemente foi publicado na Nature esse artigo aqui, na verdade foi 2020, né? Então falando de eles analisando um grupo grande, uma população, e eles montaram um mapa, né, de determinantes então do perfil metabólico no soro. Então o que determina o perfil metabólico no soro? Eles verificaram que 50% do perfil metabólico está associado à dieta e à microbiota intestinal, muito mais do que se achava anteriormente. Então, se achava anteriormente que o background genético era o mais importante, mas não. Então, o background genético ele está caindo e está tendo uma importância cada vez menor e entrando em vigor aí a dieta e microbiota intestinal cada vez mais. Tá? Então, relembrando que isso esse comportamento de uma população vai alterar as gerações seguintes.
via Lamarck, por exemplo, pela epigenética. E aí, voltando então ao mapa lá, que eu mostrei para vocês, dessa ideia dinâmica, então, se a gente parar para pensar, não foi eu que bolei isso, tá? Outros autores já estavam pensando isso também. O mundo de pequenas moléculas, ele está no centro do fluxo, porque eles vão formar todas as outras, e as outras vias interagem entre elas. Então, se a gente pensar que o DNA é formado lá das bases, quem vai formar o açúcar, a base nitrogenada? Essas pequenas moléculas. O RNA, a mesma coisa. Quem vão formar as proteínas, aminoácidos, epigenéticas, o substrato, o ácido fólico, perfil metabólico. Esses metabólitos vão formar todas as outras. Então, esses compostos eles vão formar as outras vias, as outras etapas do fluxo, e esse fluxo, a proposta dele ser dinâmico e não linear. Como se a informação tivesse retida lá no DNA e ela começa. E se a gente pensar em termos de base, sim. Mas lembra que o DNA, novamente, é alterado pela epigenética. Isso altera a via, a transmissão é diferente. Então, isso que eu queria colocar para vocês hoje é essa questão dinâmica e não linear do fluxo da informação, que é importante a gente pensar. Então, o que está associado a isso que já se sabe, né? A dieta que eu falei, estilo de vida, botei aqui embaixo, a microbiota intestinal, idade, o ambiente, tá? O uso de drogas, o sexo, tudo isso vai influenciar no perfil metabólico. Bom, e aí, esse conjunto, então, forma o que a gente chama de fenómenos, que é o conjunto dessas ômicas alterando, né, o perfil genético, o perfil do indivíduo, considerando o ambiente afetando. Isso forma o que a gente chama de fenômica. E essa fenômica, ou fenoma, ele está em vigor cada vez mais, né? Hoje tem 2 grandes centros de fenômica, né? Que é a Universidade de Birmingham, no Reino Unido, está aqui à esquerda, e a outra à direita que foi recentemente criado lá na Austrália, que foi, na verdade, pesquisadores que saíram, né, do Reino Unido para cá e fundaram isso aqui na Austrália. Então, esses centros, a ideia é o mapeamento populacional larga escala e fazer essas associações entre as ômicas. Então, mapear indivíduos para quê? Para fazer uma medicina e tratamentos personalizados. Então, a metabolômica, ela também, na medicina de precisão, ela é fundamental. E olha que relação, por exemplo, nesse paper aqui que ele mostra bem interessante. Então, na população, a gente sabe lá se tem um conjunto de indivíduos com background genético diferente. Então, aqui os verdinhos são homozigotos, heterozigotos em cinza, e em vermelho aqui os homozigotos recessivos. Tá? Lembra lá vamos dizer, essa azão, azinho, azinho, azinho. Lembra da genética? Eu não vou falar mais isso de genética, tá, gente? Por favor. Pode ficar tranquilo. Então, considerando que esses indivíduos com background genéticos diferentes, eles vão expressar essa enzima aqui, ó, FADS1, de forma diferente. Por quê? Porque esses genótipos vão levar uma alteração alélica no DNA que vai alterar a expressão dessa enzima aqui, tá? Então, os homozigotos vão expressar a quantidade muito maior dela do que os heterozigotos e os homozigotos recessivos, azinho, muito menos, tá? E o que isso tem a ver? Vamos lá. Então, isso forma o genótipo. Então, os indivíduos, os homozigotos, eles têm esse genótipo e eles expressam uma quantidade maior da enzima. Então, você vai expressar a quantidade maior dessa enzima, essa enzima desaturase, tá? Que vai alterar aqui, ó, esse ácido graxo para esse aqui de baixo, tá? Então, se esses indivíduos expressam mais, o ratio de uma sobre a outra, dessa aqui de baixo sobre a de cima, ó, vai ser maior. O indivíduo vai formar mais esse composto aqui de baixo. Então, ao analisar, por exemplo, a urina desses indivíduos, vai ser detectado lá no perfil metabólico uma quantidade bem maior dessa daqui, que está associada aos indivíduos com majoritários homozigotos dominantes, tá? Então, ou seja, existe uma conexão, uma correlação muito forte entre o polimorfismo
individual e o perfil metabólico, tá? Olha a correlação que interessante. Aqui ele tem uma expressão quase 2 vezes mais da enzima que vai aparecer do que os outros, com esse genótipo aqui. Então, é que interessante, é possível então a gente fazer essa relação ao analisar a urina, o perfil metabólico dela é uma coisa que a gente faz de metabolômico com RMN muito rápido, e a gente consegue já fazer uma associação com o perfil genótipo do indivíduo e, para isso, para quê? Fazer um tratamento personalizado. Bom, outro exemplo na Covid-19, um paper recente, então, mostrando por massas, espectrometria de massas, analisando o sangue de indivíduos com Covid-19 em diferentes estágios, comparando aqui dividido de maiores severos. Então, aqui eles usaram o machine learning para mostrar, né, o metabolômica junto com o machine learning, mostrando que é possível, então, traçar um prognóstico para esses indivíduos. Então, os indivíduos que apresentam lá uma taxa grande lá de fosfocolina, por exemplo, eles vão ter uma tendência a ser mais mild em Covid-19. Tá? E os severos, eles vão ter mais alguns outros compostos, tá? Como aqui, ó, esse aqui, ó, estearoilvalina, tá? Sem bolar a língua. E assim serve para todos os outros. Então, olha que interessante, a gente pode traçar um perfil metabólico, fazer a metabolômica desses indivíduos e já ter uma ideia de como que eles vão responder à Covid-19, já ter uma ideia para fazer um tratamento preventivo logo naquele indivíduo de imediato. Tá? Claro que tem muito que caminhar ainda, mas estamos chegando lá. Tá? A gente publicou um paper recentemente chamando a atenção sobre o uso da saliva, análise da saliva por metabolômica por RMN. Então, a ressonância magnética nuclear tem uma grande vantagem, que amostras líquidas a gente pode adicionar um tampão, preparo mínimo sem extração e ir direto para o aparelho praticamente, tá? Com algumas exceções. Então, a saliva é uma dessas. Então, isso chamou atenção, saiu uma reportagem na revista da UERJ falando do nosso trabalho. Esse trabalho está para sair, a gente está finalizando ele agora. A gente está analisando mais de 600 amostras, já terminamos em diferentes estágios, pacientes com vacinas diferentes também. E tem dado uns resultados bem interessantes. Não posso falar dele agora, mas de repente na próxima apresentação aí, espero ter esses resultados na mão para a gente apresentar. Bom, a ideia desse perfil metabólico, né, de traçar perfis metabólicos de indivíduos e catálogos, já vem lá da Idade Média, né? Tem uma figurinha clássica em apresentações de metabolômica, vocês já devem ter visto aí, que é essa figura do Pinder aí. E então, como é que se classificava antigamente? Era bebendo, vendo lá o sabor e a cor, né? Então, era feito um catálogo de urina, por exemplo, assim. Felizmente, a gente não precisa mais disso, né? Os instrumentos fazem isso para a gente, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como que é esse mapeamento em larga escala e a criação de banco de dados, ela se repete, é uma intenção, sempre foi a intenção da ciência na humanidade. Então, hoje, nesse site aqui, ó, metabolomics, com x, tá? .com, é possível, então, a gente ter um banco de associações entre polimorfismos de algumas enzimas, como eu já mostrei o exemplo, tá? E a razão entre compostos, né? Que estão associados à via daquela enzima, né? Então, tem diversos aqui, ó, tem um catálogo já grande, né? Que facilita, numa análise de alguma doença, um erro inato do metabolismo, é possível a gente já fazer uma análise da urina e uma correlação rápida com aquele erro inato que já está associado, bem descrito com aquela enzima específica, por exemplo. Em 2013 foi publicado, então, o banco de dados de metabolômica da urina humana, mostrando, então, que a ressonância é uma técnica analítica aí central, principalmente quando a gente fala de urina. Tá? Ela conseguiu detectar a maior parte dos compostos, 209, sendo que 108 foram identificados unicamente por RMN. Tá? E aí vem sempre aquela comparação. Qual é a vantagem da RMN, desvantagem em relação à espectrometria de massa? Eu sei que tem um pessoal de massas aí, até meu... Então, eu vou falar do meu lado aqui de RMN, tá? Que é minha especialidade.
A grande vantagem a gente na RMN é a questão do preparo de amostras, principalmente se for líquida, meio de cultura celular, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito rápido, que ele já está tamponado, a gente praticamente só coloca água deuterada e vai para o aparelho e já tem um perfil espectral ali lindo, já sabendo quais são os compostos. Então, realmente, essa vantagem da RMN é muito boa. Uma vantagem que tem surgido também recentemente é a análise de células vivas, né? A RMN em vivo dentro do magneto, dentro do aparelho. Então, a gente pode fazer cinéticas metabólicas ali com células, claro, que aguentem ficar lá nas condições. Então, isso é possível, tá? Células agora em culturas em 3D, por exemplo, já é possível a gente fazer a análise dela com a matriz dentro da máquina lá, do aparelho também. Então, essa é uma vantagem muito boa, tá? Vantagem também interessante da RMN é a questão da reprodutibilidade no assinalamento. A gente consegue, vou mostrar aqui alguns espectros, a gente olha os espectros e consegue rapidamente já saber quais são os compostos, porque eles sempre aparecem na mesma região espectral, né? É claro que tem várias exceções aí, tá, gente? Então, essa vantagem que o pessoal chama de não destrutiva, tá? E ao contrário lá da maior parte das técnicas de espectrometria de massas, que vai ter uma separação, vai ter que ter um preparo, uma extração da amostra de alguma forma, e na RMN a amostra fica intacta dentro do magneto, tá? Tem sempre, às vezes, tem um aluno, mas a minha amostra não é destruída no aparelho, né? Mas então, a gente está falando de uma alteração física, que vai explodir sua amostra lá dentro, tá? Se bem que algumas até fazem, né? Tá bom, gente? Então, assim, só uma comparação. Então, na verdade, os dois são bem complementares e cada vez mais estão saindo aí trabalhos e técnicas juntando os dois para elucidar mais compostos, que eu vou falar já já. Então, vou mostrar um exemplo para vocês de um espectro de como é complexo, né, assinalamento de compostos na urina. Então, naquele artigo do banco de descrição do banco de dados de metabolômica de urina humana, esse aqui é um exemplo do artigo que foi publicado no banco. Então, olha a quantidade de compostos que tem aqui, né, olhando o espectro aqui embaixo. Então, são diversos e muita sobreposição, tá? Cada númerozinho corresponde a um composto diferente, tá? E aí, o RMN te permite fazer a aquisição de espectros bidimensionais. Um deles é esse aqui, ó, HSQC. Esse foi que eu adquiri em urina de camundongo, modelo de Alzheimer, né, num aparelho de 850 MHz com criosonda, lá nos Estados Unidos. Então, olha como é a quantidade de compostos tem aqui, olha como é que é difícil. Isso aqui a gente pode falar aí de uma semana assinalando, para confirmar direitinho. Então, isso aqui é o HSQC, foi de 1 hora de aquisição, tá? Então, a urina é um composto realmente fenomenal para RMN. Então, em 1 hora a gente consegue detectar aí mais de... Aqui tem uns 400 compostos, tá? E olha o tox, como é que é complexo também. Então, a gente precisa de ferramentas para ajudar nesse assinalamento. Imagine se fosse assinalar na mão um por um. Então, hoje a gente pode usar a plataforma Colmar, que foi desenvolvida pelo grupo do Rafael Bruchweiler, que eu fiz um pós-doc lá. E eu tive lá a felicidade de ficar testando essa plataforma lá. Eles já tinham desenvolvido, né, uma grande parte. Então, fiquei ajudando mais ainda, dando minhas opiniões. Claro que eu não entendo nada dessa parte computacional, mas eu ficava analisando os espectros e testando, junto com o programador. Então, eles desenvolveram uma plataforma, se vocês já digitarem na internet aí Colmar OSU, vocês vão encontrar o link, tá? É de graça, pode usar à vontade, via web. E você pode submeter os espectros bidimensionais lá na plataforma, faz a submissão aqui, ó. Você pode submeter o HSQC e o TOX da mesma amostra, que até ajuda, o HSQC TOX, que aí um ajuda o outro a assinalar mais ainda, aumenta o poder de assinalamento, tá? Você pode submeter o espectro em formato TXT, por exemplo. E só vai em TXT, tem um comando no TopSpin, salva o espectro, faz o upload dele aqui. Você pode fazer o referenciamento aqui, se tiver feito já no TopSpin, algum outro programa, não precisa usar esse setup aqui, só pular. E aí ele faz lá o pick-picking dele e ele compara com os bancos de dados existentes. Então ele já tem o banco de dados de metabolômica humano lá dentro e o BMRB também. E aí ele simplesmente comparação por deslocamento químico,
né, de hidrogênio ou hidrogênio carbono, enfim, ele vai fazer os assinalamentos. Então, aqui, por exemplo, assinalamento de um HSQC da frutose, uma amostra de vinho de jabuticaba. Então, quando tem o matching aqui, então ele bota essa bolinha aqui verde. Então, ele mostra os picos da frutose do banco de dados, na região do tom em vermelho, são os picos da frutose no HSQC, e o matching com o meu espectro, com o HSQC, que está aqui. Então, aí a gente pode também corrigir na mão, tá? Porque às vezes ele vai reconhecer, por exemplo, um pico que está fora, você arrasta ele para cá e você acerta o assinalamento. Uma vez feito isso, ele depois exporta para uma tabela, tá? Os valores de intensidade. Uma outra coisa que pode ser feita, que é o comma chamado quantification. Então, você pode botar lá a quantidade de amostras que você quer, diferentes amostras, e aí você vai assinalando uma amostra do lado da outra, que é a amostra 1 e a amostra 2, eu assinalando esse mesmo composto nessas duas amostras. Nesse caso, ele é bom para quem vai usar, como eu trabalhei lá, só HSQC, só aspectos bidimensionais para fazer as análises e as quantificações, tá? Não vai usar um D, por exemplo. E aí você confirma que todos os picos são os mesmos para todas as amostras, tá? E depois no final é gerada uma tabela com as intensidades, ó, amostra 1, 2, 3, amostra 8, com valor de deslocamento químico, intensidade para cada um, tá? Aí você pode fazer o seu bucket table dessa forma. Bom, então essa é uma plataforma, a Comar é uma plataforma essencial para quem trabalha com os bidimensionais, ou mesmo se vai usar o bidimensional só para fins de assinalamento, é bem interessante, facilita demais o trabalho, tá? Recomendo bastante. Bom, o banco de dados de metabolômica humano, ele foi recentemente atualizado, tá? Isso foi publicado aí em novembro do ano passado. A versão 4.0 tinha 114.100 metabólitos. Essa última agora tem 217.920. E aí, quantos vocês acham que isso corresponde em relação aos metabólitos existentes? Quantos por cento de metabólitos existentes vocês acham? Pode escrever a pergunta aí, ó. Então, tem gente que assistiu minha apresentação já vai saber, meus alunos já sabem. Bom, deu um print aqui da tela do HMDB, tá? É bem simples de usar. Você pode digitar o nome do composto ali. Eu, por exemplo, digitei lá lactato e aí ele mostra o espectro do lactato, tá? A estrutura aqui, as condições que foi adquirido. Então fica fácil comparar com o seu espectro e confirmar o assinalamento. Existem diversos outros bancos, né? Banco de drogas, por exemplo, esse aqui é o paracetamol puro, né? De composição de alimentos como leite, esses de vias metabólicas, tá? Esse de alimentos também é legal, você pode usar um banco dentro dele para classes de polifenóis, outras coisas, por exemplo. Banco de levedura, tá? E de planta. Também tem esse outro aqui que eu gosto bastante, que é o Biological Magnetic Resonance Data Bank, que eu uso muito porque você consegue exportar, né, baixar o espectro e fazer o seu banco, né, no TopSpin, algum outro programa qualquer, e para comparar e confirmar assinalamentos, tá? Bom, voltando à pergunta que eu fiz lá, das vias metabólicas existentes, quanto que a gente sabe hoje? Então, não sei quanto vocês colocaram aí, mas não estou vendo a tela da apresentação, só estou vendo meu slide, tá? Bom, o que a literatura estima que a gente sabe é na faixa de 10%. Tá? Ou seja, então, muito ainda para a gente avançar. E esses metabólitos que a gente não sabe? Então, ele é chamado de Metabolic Dark Matter. Tá? Não sou eu que criei esse nome não, tá? Isso foi publicado lá em 2016. Começaram a sair artigos mostrando isso. Então, essa é uma área de grande interesse, de muitos avanços, tem até um grant só para isso, na NIH, para procurar, a iniciativa Discovery, se não me engano, para elucidar e encontrar novos compostos, tá? Comparando aí as duas técnicas, massas e RMN. O grupo do Rafael Bruchvale, que eu fiz um pós-doc, eles desenvolveram um método chamado Summit, que você faz aquisição de espectros bidimensionais, e ele gera os picos lá, o peak picking desses bidimensionais, depois ele filtra
esses possíveis compostos por análise de massas também. Ele vai confirmando. Tá? Por exemplo, então esse é um método, mas tem diversos outros aí. Bom, como que se sabe então que é em torno de 10%? Considerando aqueles picos todos que eu mostrei lá, não assinalados. Lembrando aquele espectro da urina, considerando a quantidade de picos que a gente consegue assinalar no espectro, é em torno na faixa de 10%. Tá? Ou seja, a gente assinala muito pouco do que a gente consegue enxergar, né, na janela espectral. Então, a metabolômica para RMN, vou falar de RMN, tá? Então, a metodologia, sua amostra folíquida, como eu já falei, é bem simples. A gente for urina, líquido sinovial, líquido sinovial a gente chega até a filtrar pelas proteínas largas que tem ali, né? Mas, por exemplo, soro, plasma, a saliva, a gente pode diluir num tampão e vai para o aparelho, tá? Se não tivesse uma célula, um alimento, uma planta, ou seja o que for, a gente precisa fazer uma extração orgânica, uma extração bifásica, e aí pode fazer análise da fração aquosa ou lipofílica e fazer a aquisição lá dos espectros. A amostra ela tem que ficar num tubinho de vidro, né? Normalmente é de 5 a 3 milímetros, né? Tá aqui um exemplo. E a gente adquire na maior, a metabolômica principalmente, os núcleos mais ativos usados são esses aqui, ó, tá? Hidrogênio, carbono 13, nitrogênio 15 e fósforo 31. Sendo que a grande maioria é no hidrogênio, no próton. Então uma amostra, ela fica esse tubinho, a amostra dentro desse tubinho, ele fica intacto lá no magneto e aí a gente faz a aquisição dos espectros. Tá? Hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem ali o estado da arte para fazer metabolômica para RMN. Então, a gente tem o Centro de Bioimagem 1, chamado CENABI 1, que tem dentro dele o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear. Fica na Ilha do Fundão, na FRJ. Então, lá tem magnetos de, na verdade, tinha o 300, que foi para outro lugar, então tem do 400 até o 900. Então, 900 MHz esse aqui, se eu não me engano, é o único da América Latina, tá? Então, ele tem um campo muito forte, são aparelhos excelentes para fazer as análises. Mas hoje lá, o mais adequado para fazer metabolômica é esse aqui, ó, o de 500, que é o que está mais bem setadinho, saturando a água direitinho, enfim, tá bem ajustado, tá? Mas os outros vão chegar lá. Então, no magneto, essa aqui é a foto do magneto que eles descontinuaram, eles abriram para mostrar como é que é por dentro, lá na facility que eu usava lá, né, em Ohio. Então, a amostra, ela fica, ela desce, insere ela aqui em cima, ela desce, fica mais ou menos aqui, ó, no meio, onde tem lá o coil, e esse coil, ele fica imerso em hélio por dentro e nitrogênio líquido por fora. Então, isso que encarece muito o custo de manutenção de um magneto desse. Ele precisa de recargas constantes de hélio líquido e nitrogênio líquido. Isso é uma coisa que realmente hoje está cada vez mais caro. Né? Então, para quem mantém, realmente é um custo elevado. Dentro da janela do espectro, né, de RMN, a gente tem lá os compostos, como eu já falei, aparecendo em regiões específicas do espectro em virtude do ambiente químico daquele composto. Então, essa é uma questão muito boa, que onde apareceu o pico, a gente já sabe mais ou menos a que classe ele pertence. Tá? Então, vou dar um exemplo de um espectro que eu adquiri aqui de células de câncer de mama que foram tratadas com vitamina D por 24 horas. Isso foi adquirido no 500 MHz, olha aqui. Então, o espectro em preto, ele é o veículo, e o vermelho é o tratado com vitamina D. Então, com a vitamina D, alterou o perfil metabólico e são duas células diferentes. Então, a gente consegue sobrepor perfeitamente os espectros. Então, tem essa grande vantagem. A gente bate o olho e já sabe aqui quais são eles, direto. Então, mesma coisa para, como eu falei, urina. Esse aqui são 1D de urina de camundongo que foram adquiridos bem rapidinho. 1D de, se não me engano, foram em torno de 10 minutos, no 850 MHz com criosonda.
Então, a gente consegue detectar rapidamente o modelo de camundongo com 1 mês, 3 meses, e aqui embaixo, aqui, 6 meses de idade, o controle doente, a alteração de 2 compostos importantes, que é trimetilaminoxida, ó, que caiu, o pico dele diminuiu drasticamente, e o pico que aumentou foi o precursor dele, que é a trimetilamina, ó, mostrando uma regulação específica associada à idade nessa via da trimetilamina. E aí a gente pode exportar, gerar uma tabela com esses dados de intensidade para diferentes compostos, que a gente chama de bucket table, e aí seguir para as análises estatísticas univariadas e multivariadas, né? Normalmente é muito usado o MetaboAnalysis, eu uso bastante, recomendo, ele é online, é de graça, fácil de usar, e com essa quantidade de dados grande, ela te permite fazer diferentes análises, né? Então, seguindo aquele modelo de Alzheimer que eu mostrei, então aqui, ó, são os bichos com 1 mês de idade, controle e doente, e 3 e 6 meses, controle e doente, pareados, né? Então, qual é a diferença maior aqui na análise componente principal? Ele mostra o perfil metabólico da urina, está diferente entre 1 e o 3 e 6 meses estão juntos. Então, é uma sobreposição. Cada bolinha representa uma amostra, né? E aqui no gráfico, no fator de carga, a gente pode observar a importância maior de trimetilaminoxida e trimetilamina aqui. Essa via afetando bastante essa alteração que a gente vê na esquerda. E como você tem quantidade de dados grande, então aí eu cheguei à conclusão, pô, vamos separar isso. Então, se tem a alteração mais drástica de 1 para 3 e 6 meses e não é Alzheimer, então vamos separar por sexo e idade. E não deu outra. Quando eu fiz a separação, então, das classes por sexo, né, fêmea em vermelho e macho aqui em verde, então, ó, com 1 mês de idade, 3 meses e 6 meses. O que aconteceu aqui? Ó? O perfil metabólico vai ficando cada vez mais discrepante associado à idade dos animais. Então, mostrando que realmente tem um fator de aging aqui associado ao sexo muito grande. Tá? Então, ou seja, eles modificam o perfil metabólico na urina drasticamente e diferentemente para cada sexo. E então, dando esse exemplo, vou falar de um dos estudos que a gente tem desenvolvido, um dos projetos que eu tenho trabalhado em colaboração com as Forças Armadas, que é a aluna de mestrado Alani, ela está fazendo aqui a foto dela, lá, usando lá o 500 MHz com um trocador automático de amostra refrigerado. A gente está analisando amostras de soro de pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Esses pilotos de caça, eles estão sujeitos a diversas alterações, que não dá tempo da gente falar aqui, mas eles têm alteração lá fortíssima de gravidade, radiação, eles têm uma máscara que mantém a oxigenização deles forte o tempo inteiro, eles estão sujeitos a essa gravidade, causa problemas na circulação, então a roupa deles é uma roupa especial que fica contraindo para manter a circulação. Então, eles não estão num ambiente muito favorável, vamos dizer assim, para eles ficarem saudáveis. Então, eles precisam de um preparo físico, enfim, nutricional também. Eles têm uma dieta, eles têm todo um controle, eles não podem ter nem cárie para voar, por exemplo. Então, eles são avaliados o tempo inteiro. Então, o que a Força Aérea tem interesse em saber é que tipo de alterações eles desenvolvem, né? que eles vêm desenvolvendo no perfil metabólico, como eu mostrei, porque o metabolismo é associado a tudo. Tá? Para poder traçar dietas mais direcionadas, tratamentos mais direcionados para esses pilotos. E então a gente, em colaboração com diversos outros laboratórios, cada um está analisando uma parte, né? Então um trabalho bem extenso, bem grande. Então, tem o pessoal da cardio que vê as alterações cardiovasculares, tal, estresse oxidativo, uma série de coisas. Tá? E o nosso grupo entrou com a parte metabolômica. Então, a gente começou a analisar o perfil metabólico aqui. Essa aqui é a população controle, que são os indivíduos saudáveis, muito parecidos com os pilotos. Tá? E os pilotos de caça estão em verde, que é o PC. Então, a gente já começou na primeira análise, a gente viu para não tem uma separação muito grande na análise do componente principal. Tá? E aqui na direita é o loading plot com os buckets então, que importaram ou não para separação. Né? E aí o que é interessante da metabolômica? Né? Essa quantidade de dados e o PCA que mostra por
paciente. Então a gente começou a olhar aqui, eu falei, tá vendo, tem algumas amostras que estão parecendo, estão formando um grupo, um subclasse aqui, ó, estão mais próximas aqui. Então a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, olhando, e a gente viu que tem uma associação com o tempo de voo de combate. E aí eu plotei as amostras de forma diferente, eu criei uma classificação controle, pilotos com maior tempo de voo verde, e aqui em Lilás um tempo de voo menor. Continua não muito, mas olha que interessante, parece ter uma dispersão maior aqui, com tempo de voo, com menor tempo de voo. E aí, quando eu fui plotar isso para o estresse oxidativo, eu vi que tem uma alteração em proteína carbonilada, que é um marcador importante de estresse oxidativo, com um tempo de voo menor. E depois, conforme passando o tempo, eles vão voando mais, isso diminui. O que é interessante, porque já é bem descrito na literatura, esse tal defeito agudo no exercício, mas em voo de combate nunca tinha sido descrito isso antes. Então, é uma alteração mais ou menos parecida, né? Então, ou seja, o piloto começa a voar, ele está submetido àquelas alterações físicas diversas, e aí o corpo ele sofre aquilo, uma série de estresse, enfim, e aí depois ele vai adaptando, ele volta ao controle. Então, isso foi interessante, que começou a chamar a atenção deles. Opa, a gente tem que cuidar desses pilotos logo no início do voo, quando eles começam a voar. Então, aí eu plotei alguns aqui, né, em relação ao tempo de voo, subdividindo em relação ao tempo de voo, alguns compostos que despontaram mais, por exemplo, a glutamina aqui, ó, a histidina. A histidina foi uma coisa bem interessante que a gente tem visto. A gente tem mais amostras já, né? Tem dado uma alteração até maior do que essa. Isobutirato, esse aqui a gente conseguiu identificar, e a alanina. Então, realmente parece seguir um padrão, com exceção do isobutirato, mas a grande parte desses compostos são mais alterados logo no início e depois eles voltam para o controle. Esse é o que está sendo mostrado, tá? É um trabalho que está bem no início, está desenvolvendo ainda, tá? Ainda tem um tempo, tem uma outra aluna que vai agora começar a analisar os pilotos antes e logo depois de eles serem submetidos àquela centrífuga, né, que simula a força G, e ver as alterações aí. São coisas que praticamente não estão descritas na literatura, tá? Bom, outra parte do meu trabalho é analisar o efeito no perfil metabólico de células da pele expostas ao laser vermelho de baixa intensidade. Esse laser vermelho de baixa intensidade que eu estou falando é um laser que é usado de terapia, né? O pessoal usa para tirar mancha, para cicatrização, tal. O pessoal tem usado muito, dentista tem usado muito, bastante. Então tem diversos, né, comprimentos de onda. A gente sabe que o vermelho ele tem um range de profundidade maior, né, nesse comprimento aqui nas células da pele. Então a gente decidiu usar um protocolo com laser vermelho, tá? E o que já se sabe, a literatura já fala que essa luz ela pode, o que na verdade são trabalhos antigos, mas o pessoal acredita, né, assim, é que as evidências têm mostrado que ele altera principalmente a sarcoma C oxidase, então tem uma alteração na membrana lá da mitocôndria, isso leva a uma série de alterações celulares e aumenta lá o ATP, e o que se sabe, na verdade, os efeitos mais evidentes é que ajuda muito na cicatrização. Esse é um exemplo aqui de uma ferida diabética, né, os pacientes diabéticos eles têm uma ferida que é difícil de cicatrizar, então na presença do laser cicatriza muito rápido, tá? Então ele é muito usado para isso. Então o laser ajuda na cicatrização, ele tem esses efeitos benéficos, né, num reparo de uma lesão, até lesão de medula, tem alguns modelos animais mostrando que tem um reparo bem interessante, tá? Mas como que isso acontece, ainda não se sabe. Quais são os mecanismos que levam a isso? Metabólicos, principalmente, não se sabe. Então, a gente começou ainda ainda preliminar aqui os resultados, mas estava trazendo aqui para vocês. A gente irradiou, então, uma célula, um melanoma, né? Células que são de melanoma invasivo metastático, como modelo, irradiou ele com laser em duas fluências, laser vermelho, e a gente viu alterações
tá? Em diversos picos aqui, diversos metabólitos, como está mostrando aqui, por exemplo, na glicose, ó, tá? Que aumentou com influências maiores, na pico da colina, fosfocolina, lactato. Então tem diversas alterações. Eu não vou entrar muito na discussão porque esse aqui está preliminar. Mas a gente viu também que, usando a respirometria de alta resolução, com Ouroboros, a gente viu uma queda drástica na respiração mitocondrial com o laser e um leve aumento de viabilidade aqui, ou seja, irradiando a célula por alguns segundos com esse laser vermelho de baixa intensidade, essas células alteram, né, o perfil metabólico dela, diminui a respiração mitocondrial, aumenta um pouco a viabilidade, tem toda essa alteração de efeitos que a gente ainda não sabe. Quem está tocando isso é o Wellington, aluno de mestrado, e tem as outras coisas que a gente vai colocar nessa brincadeira ainda, a gente vai adicionar metformina, vitamina D, e ver também o efeito combinado, tá? Mas essa é uma outra linha de trabalho que eu tenho desenvolvido como grupo. Tá? Eu tenho participado de algumas colaborações, muito com câncer, tá? Com câncer de pele, eu já tenho um trabalho que a gente usou um modelo que é do mesmo paciente, diferentes estágios, e é interessante porque mantém-se o mesmo background genético, e aí a gente conseguiu descrever aí uma alteração na maior, né? A gente viu que alguns compostos que estão associados à fosforilação oxidativa, então tem esse aumento de glutaminólise, beta-oxidação em célula metastática. Então essas células não dependem muito da glicose, mas muito mais da glutamina, e elas aumentam o fluxo, né, mitocondrial, que o contrário do efeito Warburg. Então isso é uma coisa interessante. Um outro modelo de câncer oral já mostra uma alteração em outros compostos que não são aqueles clássicos descritos no Warburg também, como trionina, por exemplo, fosfetanolamina. Então, esse é um modelo também de câncer oral que é do mesmo paciente, diferentes estágios. Tá? Caso o meu tempo avançou aqui, eu vou pular aqui. Tá? Esse foi o meu trabalho principal no primeiro pós-doc que eu fiz com vitamina D. Então, adicionando vitamina D nas células e vendo alteração do perfil metabólico. Então, a célula com a adição de vitamina D, ela altera drasticamente o perfil metabólico dela, principalmente nas vias de polióis. A via do poliol, por exemplo, sorbitol, é um principal desvio da via glicolítica. Tá? A célula usa isso muito como ela está, por exemplo, no estresse osmótico. Tá? Então, a gente viu que a vitamina D altera bastante aqui os níveis de sorbitol. Tem uns picos de sorbitol aqui. Tá? A gente conseguiu confirmar pelos bidimensionais. Isso nunca tinha sido descrito antes. E uma outra vantagem que é legal da RMN, né, que eu falei da cinética, e a gente conseguiu fazer nesse trabalho, é adicionar a glicose com carbono 13 no meio de cultura e fazer alíquotas, né, em diferentes tempos aqui e ver lá o que? Exportação de lactato, consumo de glicose, por exemplo. Então, através de aquisição, né, no carbono desacoplado aqui, a gente viu lá o aumento do pico do lactato. Então, aqui o tempo zero e o tempo do veículo e vitamina D. Tá? A gente viu, então, que a vitamina D induz um pouco essa exportação de lactato e mantém essa exportação de lactato no máximo. Se ela não consegue nem recuperar mais isso. A gente ainda fez uma brincadeira adicionando antimicina para ver. E aí acabou sendo uma surpresa que viu que a antimicina, ela, com a vitamina D, ela não consegue aumentar, que está aqui no cinza, né? A barrinha. Então, ou seja, a célula já está no máximo dela, mesmo adicionando antimicina, inibindo ali a via lá, mitocondrial, a expressão mitocondrial, a célula não consegue exportar mais lactato, está no máximo já. Então, esse é um efeito que nunca tinha sido descrito da vitamina D, que é interessante para esse modelo de célula, que é uma célula embrionária de rim. Tá? Bom, é isso, gente. Acabei falando demais, espero que tenha conseguido passar a informação para vocês aí. Estou aberto a perguntas. Obrigado. Valeu, Gilson, brigadão. Pessoal, se alguém quiser fazer a pergunta, já pode ou abrir o microfone ou mandar no chat. Tá? Enquanto... o Ian já tem uma pergunta, eu faço a minha depois, Ian. Então, se você quiser começar, por favor. Boa tarde, todo mundo me escuta? Sim. Ouvindo. Como vai, Gilson? Tudo Brilhante bem? Trabalho, muito bacana. Eu parabenizo aí pelos resultados, por essa plataforma maravilhosa que os cariocas têm, que eu fico arrepiado só de imaginar. Dinheirama,
que vocês têm que, de alguma forma, arrancar de algum lugar para poder manter esses magnetos. Se nós estamos sofrendo com 4 aqui em Araraquara, agora imaginem vocês diante desses, né, supercondutores de tanto impacto aí, né? Verdade. Gilson, meu querido, olha, você me trouxe uma série de lembranças bonitas do Bruce Weiler, quando ainda ele não estava em Ohio, quando ele estava na Flórida, que eu tive a oportunidade de conhecer, e ele já estava muito bem articulado com os de alguma forma, aí, utilizando o Coleman, né, que estava fazendo um barulho diferente na ocasião. Estamos falando de 2009, 2010, não tinha nem nascido ainda. Mas, enfim. E aí, por alguma razão interessante, eu fiz uma série de colocações aqui, mas você, no final, foi enveredando. E eu queria só te solicitar, né, as tuas opiniões com relação a 2 tópicos importantes que eu acho aqui para o plenário. O primeiro é o tópico de estresse, né, que você, de alguma forma, usa esse estresse em alguns dos estudos que você está utilizando atualmente, né? O estresse agora está de mãos muito dadas, você deve saber muito bem disso, diretamente com a epigenética, né? O estresse é um fator central que está interligado a uma série de doenças, principalmente nós seres humanos, né? Fora muitas outras coisas que podem impactar. Então, eu queria a tua opinião, já que você trabalha com estresse, vou colocar aqui, por exemplo, o caso do Exército, né? Então, o que eles estão sofrendo, o estresse, me chamou muito a atenção, acho que aí é uma coisa interessante, que você diz que eles de repente se estressam, mas depois voltam a um estado fundamental, entre aspas. Isso é muito interessante quando a gente estuda estresse. Geralmente o estresse, quando já tem um impacto orgânico, ele não é de 2 mãos, ele continua complicando. Então, essa primeira pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o estresse, as interações com relação principalmente a Alzheimer, estresse pós-parto. Tem um artigo que saiu, inclusive, ontem na Nature falando sobre isso. Tudo revestido de muita metabolômica, seja por massas ou seja por ressonância magnética nuclear. Não vamos brigar. Eu acho que nós não vamos brigar porque a gente ama a mesma máquina, mas eu já não brigo mais com uma moçada de massa, não. Eu acho que a gente tem que transformar isso numa grande família. Sim. Enfim. Então, eu gostaria primeiro isso. E de último, né? Só para terminar e trazer um pouco do nosso contexto científico-político brasileiro, é com relação ao tópico de medicina personalizada, que você deu uma pincelada, né? Porque isso é a grande coqueluche, né? De países centrais, o que não é a nossa realidade, infelizmente. Então, eu gostaria também de saber a tua opinião sobre o que você acha desse mundo fantástico da medicina personalizada, né? Que está muito interligado com ciências ômicas, principalmente com metabolômica. E se isso é uma realidade para nós, latino-americanos, já vou grande, fora do Brasil, né? Ou se isso, infelizmente, ficará restrito a uma elite econômica mundial. Obrigado, meu caro. Excelentes perguntas. Acho que eu vou começar de trás para frente. Começar da segunda pergunta. Essa área de medicina personalizada, eu como sou da genética, né? Na verdade, eu estou no departamento de genética, mas atualmente não tenho feito muita coisa de genética, né? Mas eu tenho estudado um pouco isso mais para as aulas dos alunos e eu tenho visto um crescimento muito grande da genômica. Então, o uso de genômica é um fato, já está em evidência, já é amplamente utilizado. As pessoas estão fazendo aí exames aí, a título de prognóstico, ver se tem predisposição à doença, câncer, porque facilidade de amostra. Você com suave bucal você envia pelo correio e manda lá para uma empresa que vai fazer isso. Então, até teste de ancestralidade o pessoal está fazendo. Então, isso está em várias empresas investindo pesado. A Fleury Genomics é uma delas, por exemplo, que eu conheci. Então, eles estão investindo em sequenciadores e as pessoas estão preocupadas com isso. O SUS, inclusive, tem até um desses de genômica para déficit intelectual, por exemplo. Estão fazendo um. Então, eu acho que daqui a pouco você vai estar no SUS. A tendência é cada vez baratear isso, ao meu ver, porque os aparelhos estão cada vez mais potentes, apesar de caros, mas eles comportam uma quantidade muito grande. Quanto mais gente fazendo, mais barato vai ficar.
porque é um kit que já era na época uns 2.000, agora você paga 500 e poucos reais na internet e você consegue fazer um teste de nutrigenômica, por exemplo. Você já pode fazer que vê predisposição aí para hipertensão, e um monte de coisa aí, obesidade e tal. Então, isso já é uma realidade. Tem empresas, por exemplo, que fazem o teste, já mandam um score para você para ver o quanto que você tem de predisposição à doença X, Y tal. E aí você, em cima daquilo, enfim, aí faz o que você quiser. Claro que tem um pouco de sensacionalismo, né? A gente tem que fugir do determinismo genético, mas a genômica já está muito mais avançada do que a metabolômica. Agora, a metabolômica vai chegar lá também. Então, eu falei dos centros de fenômica, é uma técnica ainda muito cara se a gente comparar com a genômica por causa do material, que precisa de mais material, é diferente, né? Precisa das técnicas analíticas, quantidade de amostra muito maior. Os aparelhos são, no geral, né, muito mais caros, precisa de muito espaço. Então, a genômica numa salinha, você sequencia lá e vai embora, um monte. Agora, um magneto desse tamanho aqui, para manutenção ou até de uma sala de massas, é complicado. Então, mas o Fleury, por exemplo, já tem uma equipe de metabolômica lá. Já tem 3 ou 4 pesquisadores, não sei se são da USP, eu tive outro dia, falei com um deles, enfim, que estão fazendo metabolômica, por exemplo, lá. Então, ligados a erosinatos de metabolismo. Então, você ainda não consegue chegar lá, por exemplo, ter um kit, marcar e tal, essa coisa toda, mas vai chegar lá. Alguém me mandou outro dia um de saliva, eu acho que era nutrimetabolômica, uma coisa assim, o nome. E aí você coletava a saliva, mandava para lá e eles faziam o screening de metabolômica. Agora, o que eles faziam eu não consegui ver no site, mas essa foi a única empresa que eu encontrei. Mas eu acho que a gente vai caminhar para isso. Quanto mais trabalho saindo, mais fortalecer as evidências, né, desses compostos associados às doenças, vai ficar cada vez mais fácil. A gente parar para pensar, por exemplo, o teste do pezinho. O teste do pezinho é por massas. Vai lá, o sangue lá no filtro, manda massas. Então, aí detecta esses aminoácidos e tal. Então, por que não fazer coletar alguns microlitros aí de sangue a mais e mandar para a RMN também? Então, eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que não vai ficar restrito à elite, não. Esse ainda é mais para elite, mas eu acho que vai ser uma coisa do dia a dia. Não sei em quantos anos. Mas eu acho que está caminhando para isso. O IVDR, por exemplo, você conhece o IVDR da Bruker, no Brasil não tem, mas tem China, Índia, né? Tem lá no Reino Unido, esse da Austrália, e eles estão compartilhando bancos de dados de metabolômica gigantescos, e com esse sistema você já... a Bruker já, inclusive, eles dão o próprio tampão deles lá, para você comparar, usar igualzinho, que todo mundo usa o mesmo tampão, o mesmo protocolo, SOP iguais, você faz a análise, manda para a nuvem lá, eles já te dão um assinalamento, pronto, acabou. E aí você tem lá todas as subclasses, né, de lipoproteínas, de plasma, tarará. Então, é um negócio assim impressionante. Eu acho que, é claro que é uma fortuna, é muito caro mesmo, mas eu acho que essa questão vai baratear, tá? Porque as evidências vão ficar tão grandes, vão aumentar cada vez mais e as pessoas vão ficar... vai ficar acessível. É o que eu acho. Em relação ao estresse, eu não sou especialista em estresse sedativo, estou longe de ser. A epigenética, se a gente pensar nos substratos para a epigenética, a herança dela, ela vem de tudo, né? Então, assim, tem... Até porque próprios marcadores de estresse oxidativos, né, alguns deles são até modificações epigenéticas lá, por exemplo, se a gente pensar nitrosilação e tal, não sei o que, em proteínas, então ele é um marcador epigenético também, não deixa de ser. Tá? Agora, assim, eu não sei te dizer, porque eu não tenho acessado muita literatura sobre esses vias de estresse, esses modelos que você comentou, né? Mas o que a gente tem, que a gente acabou vendo, né, com essa questão dos pilotos de caças, que
o que eu vi foi o tempo de voo associado a esses marcadores de proteína carbonilada. Agora, eles fazem lá, é um outro grupo que faz, né, com análise bioquímica, com os kits. Então, são 3 marcadores, que é o TIBAR, deixa eu ver, acho que é a glutamina peroxidase, se eu não me engano, e o outro é a proteína carbonilada. Então, a proteína carbonilada foi o único que alterou, não sei por quê. E um outro que alterou bastante foi histidina. Qual é a relação histidina a isso? Então, não sei o que. Então, assim, ainda não está muito claro, mas foi o que a gente encontrou, né? Então eu não sei te dizer. Eles realmente, a gente espera que esse voo, dependendo da manobra, né, a força G que eles ficam submetidas é 5G, é 5 vezes mais a gravidade do que ele está aqui na Terra, que a gente está aqui é 1G, né? Então, dependendo da manobra que os pilotos fazem quando eles giram, assim, né, a aeronave lá, então é uma força gravitacional que espreme ele, né, contra a cadeira, e é muito forte. Por isso que eles ficam treinando naquela centrífuga, literalmente na centrífuga. Né? Então, o Gripen, que é uma outra aluna, vai trabalhar com o Gripen, que não sei se vocês sabem, na colaboração do Gripen com a Suécia, né? O Brasil importou a tecnologia do caças Gripen da Suécia, que é um caças que chega até 10G de força. É muito alto, 10 vezes mais de gravidade. Então, não é qualquer piloto que suporta. Então, eles ficam lá, e aqui o Brasil não tem essa centrífuga de treinamento, eles têm que ir lá para a Suécia para treinar, né? E estão mandando aos poucos. Então, a Saab, que é lá na empresa na Suécia, fez uma parceria com a Embraer, está fazendo isso. Por que eu estou falando isso? Porque essa categoria de estresse está pouquíssima descrita ainda também. Então, a gente vai ver agora. Eu acho que, em relação a isso, assim, esse tipo de estresse, a gente vai começar a destrinchar esse caminho, Ian. Então, eu não posso te dizer agora quais são as vias, tem quase nada descrito em relação a isso. Você falou do outro modelo de Alzheimer, né? Então, Alzheimer em relação ao estresse oxidativo, eu não vi nada direto, tá? Eu não analisei e nem fiz correlação com nenhum grupo com isso. No modelo que eu trabalhei de Alzheimer foi o modelo o 5 vezes FAD, que é um camundongo que tem 5 mutações familiares, que ele, com 3 meses de idade, esses bichos já estão muito mal. Com 6 meses, então com sérias degenerações, eles fazem lá aquele teste de labirinto, não sei o que, então eles veem que o bicho realmente está mal. É só um modelo parecido com Alzheimer, né? Então você compra, né, esse animal com suas mutações genéticas já e tal. E aí, comparando, agora a gente não conseguiu ver nada em relação ao Alzheimer, a gente viu em relação ao aging, mesmo com esse bicho com a mesma dieta, 1, 3, 6 meses, o que eu vi foi que eu mostrei ali, que entre 1, 3 e 6 meses tem uma diferença grande, né, entre machos e fêmeas, uma diferença absurda. O macho é de um jeito, uma resposta, a fêmea é outra resposta. Isso analisando a urina, entendeu? A gente também, no cérebro e sangue, também não vi nada. Então, assim, não tem praticamente diferença, né? Enfim, mas essa diferença está toda na urina porque... Aí eu posso falar um monte de coisa aqui, mas o pessoal fala, né? Porque de 1 para 3 meses eles estão desmamando, aí tem alterações ali de hormonais agindo, então ele sai do desmame e começa a se alimentar, então altera a composição realmente da urina, começa a formar microbiota, e aí tem lá a trimetilamina que vem da carnitina, né, aparecendo, e ela só aparece por causa da microbiota também, intestinal, e dá para fazer várias correlações, mas ao estresse direto, eu não sei te falar, realmente eu não sei, infelizmente, né? Beleza, querido, obrigado, viu? Obrigado aí, o Vinícius. E eu acho que nós estamos vivendo tempos muito interessantes para a moçada que está aqui, que está na luta, né? Eu acho que tudo que nós estamos conversando, inclusive Gato aqui passando, realmente há muito aqui, existem muitas perguntas aí que se replicam, né? Então, acho que vivemos tempos instigantes e bonitos, apesar de tantos pesares, né? Obrigado, Gilson, aí, e obrigado, Vinícius. Obrigadão. Eu que agradeço, Ian. Obrigadão. Gilson, tem uma pergunta da Priscila também. Acho que ela ainda está aqui, se ela quiser, né, ligar o microfone e tal, comentar, fica à vontade, Priscila. Mas a pergunta dela é que você comentou que certas microbiotas influenciaram negativamente na atuação do Covid no organismo. Pode me informar quais delas?
Eu falei, microbiota influenciou negativamente? Rapaz, olha, Priscila, eu não sei sobre isso não, na verdade. Realmente eu não faço ideia. Se eu falei Uhum. besteira então. Eu não Ela sei. não pode abrir o microfone, mas ela já. Acho que ela aceitou a resposta. É. Não, o que eu mostrei, eu acho que foi um exemplo Covid. Eu não sei se foi isso. Eu comecei falando logo no início que a dieta é microbiota, porque os micro-organismos, bactérias, eles vão participar na síntese de alguns compostos que vão aparecer na urina, como eu falei, da trimetilamina, por exemplo, e que vem da L-carnitina na alimentação. Então, a L-carnitina é transformada em trimetilamina, por exemplo, pela microbiota. Também, né? Mas principalmente pela microbiota. Então, não sei se foi isso. Agora, com Covid-19, eu não faço ideia. Aí eu falei que a dieta e a microbiota formam, então, sucesso a 50% daquele perfil metabólico que a gente analisa lá no sangue, tá? No soro, falando de soro, tá? E não background genético, como se achava anteriormente, tá? É mais essa questão. Beleza. Se eu posso fazer uma última perguntinha, que é uma coisa mais técnica de alguém que é leigo em RMN, que sempre fez metabolômica por massas, né? Mas uma das coisas, como você comentou, que a gente sempre, né, que sempre está descrito na literatura, é como RMN tem uma certa vantagem na questão da identificação dos metabólitos, né? Que é talvez o maior bottleneck da espectrometria de massas no momento, né? Uhum. E aí, por exemplo, eu fiquei me perguntando se, quando você mostrou os espectros bidimensionais e como fazer a identificação, né, quando você tem um hit, quando você tem um metabólito lá como output, qual é o nível de confiança dessa identificação? Porque por massas a gente tem os níveis de confiança lá descrito pela Metabolomic Society, MS2, Standard e tudo mais. Mas aí você falou, por exemplo, que o sorbitol, que você achou em um dos estudos, que vocês confirmaram por RMN bidimensional. Então aí eu fiquei com essa dúvida. Tem que confirmar? Tem vantagem do RMN em uma dimensão e duas dimensões para identificação? Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, excelente pergunta, tá? Alguém perguntou aqui de RNA, né? Mas depois eu falo. Então, sobre a questão de identificação, tem diversas formas, né? Assim, depende, vamos lá, primeiro depende, você quer quantificar um composto de forma absoluta, de forma certificada, aí você tem que adicionar aquele composto lá, usar uma referência, enfim, tem uma série de coisas. Para confirmar, título de confirmação de um composto que está lá ou não, uma das coisas do RMN realmente é o bidimensional, ou seja, na própria amostra você adquire lá, é claro que aí, dependendo da quantidade de amostra, do sinal, você vai ter que ficar lá uns 2 dias no aparelho lá. E aí você adquire um bidimensional e aí coloca lá no banco de dados, ou baixa o espectro do composto puro, bidimensional, não sei. Ou compra o composto puro, adiciona e tal. E aí você pega esse bidimensional e confirma lá, pick-picking, você confirma todos os picos dele lá. E comparando, sobrepõe com a sua amostra, né? E vê se está lá certinho. Então é uma forma de você confirmar. Se confirmar os picos, agora tem composto que às vezes é mais difícil, né? Por exemplo, que tem sobreposição até no HSQC, ou composto que não tem cross-peak, né? No TOX, por exemplo, acetato. É um single peak, é um pico único. Então aí ou você bota acetato lá dentro, ou você confirma ele, não sei, o HSQC, sei lá, com outros espectros, por exemplo, JResolve, não sei. A RMN tem diversas técnicas de aquisição, né, de sequência de pulso, que te permite você confirmar um composto. Tem gente que gosta de pegar o composto puro e adicionar lá dentro também, é uma das formas. Tem um pessoal que faz e aí confirma se aquele pico está aumentando, confirma que aquela região realmente é aquele composto. Também é uma forma de fazer. Tá? Então tudo depende também do teu sinal, o que você está separando, são compostos que têm mais ou menos o mesmo ambiente químico, você quer comparar uma glicose com frutose,
uma frutose com frutose 6-fosfato. Aí RMN é quase que impossível você fazer isso. Estão muito parecidos os picos, então você até consegue às vezes, mas vai dar um trabalho no bidimensional ali para você realmente traçar. Agora, você pode também simplesmente dizer, aqui eu tenho açúcares, glicose, frutose, como o pessoal assinala e pronto. Entendeu? Você está definindo os dois ali. Entendeu? Então depende assim, do que você quer. Mas então, o índice de confiabilidade, até existe um Metabolomics Initiative, eles estão fazendo, até onde eu sei, eu não vi nada sobre RMN, assim, mas o que os artigos das revistas especializadas têm pedido, eles estão mais assim, cri-cri, eles estão pedindo um bidimensional confirmado, com todos os picos daquele composto para você dizer que aquele é aquele mesmo, né? Porque se você pegar a literatura aí, não tem de tudo, tem gente pegando o nome e botando lá num D. E aí, nesse caso, se você tem um bidimensional, isso já seria suficiente sem ter o padrão. Exatamente. Então, outra revista que uma vez eu vi em Jabuticaba, né? A gente tinha lá uma quantidade de açúcares grande. Então, eu consegui mostrar, eu baixei do banco de dados do BMRB a glicose, frutose, enfim, tem uns outros lá, não lembro agora, e aí eles puros. Aí eu sobrepus lá um D com o meu e mostrei os picos, né? Deu para ver alguns assim e tal. Alguns picos que separavam, e aí eu consegui mostrar dessa forma, mas porque a sobreposição ficou super boa, né, também. Então nem sempre você consegue, deu para sair por aí. Então é uma das formas. Você tem que convencer, tem diversas formas de convencer que aquilo lá que você está falando, aquele pico é aquilo mesmo. Então você tem que dar teu jeito. Beleza, entendido. Obrigado, Gilson. A pergunta da Priscila no site é, na verdade, pedindo para você disponibilizar o artigo sobre os tipos de RNA que você comentou em uns slides. Não sei, acho que talvez seria mais fácil se... Priscila, talvez se você encaminhar um e-mail para o Gilson, não sei. Eu estou gravando aqui, isso aqui, eu tinha combinado com ele, eu estou gravando e a minha ideia... Não sei se vocês têm um canal no YouTube, no portal, tem? A gente ainda está trabalhando nisso, né? Se não é falar, ainda não temos, de momento não temos. Uhum. Não, tem meu e-mail, me manda e-mail, enfim, eu te mando. Perfeito. Bom, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Gilson, brigadão mais uma vez. Muito legal a palestra. Agradeço muito ter aceito o convite, todo mundo que ficou até agora também acompanhando, sinal que o pessoal estava interessado, né? Então, agradeço novamente a você, a todos, e a gente se vê no mês que vem no próximo seminário do portal. Maravilha, gente. Muito obrigado, gente, pela tudo. Obrigado, Ian, pessoal do Portal Metabolômica. Excelente iniciativa a todo mundo, galera que perguntou. Olha, maravilhosa iniciativa, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Falar de metabolômica é uma coisa maravilhosa. Estamos no centro do fluxo da informação. Vamos embora. Vamos botar a metabolômica no lugar que ela merece. Aliás, dá uma olhadinha no chat depois um pouco mais para cima, quando você ainda estava falando, porque teve muita... Teve lá? Sim. Mas como é que eu vejo aqui? Mas se eu fechar, eu não vou poder ver mais, né? Eu te mando os comentários depois, assim você não perde. Manda comentário bom. Ruim não tô podendo, não. Brincando, né? Pode deixar. Valeu, gente. Abraço. Beijão. Valeu, Justo. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Mas eu não sei se precisar.